Um cenário do fim dos tempos. Graça e paz, irmãos. Hoje irei passar a vocês um cenário, uma perspectiva do fim dos tempos. E no próximo sábado irei mostrar a vocês uma sequência dos acontecimentos bíblicos, uma crônica bíblica dos acontecimentos. Fazendo então uma exposição sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, até a chegada do juízo final. E em um breve relato, nós vemos que após a primeira vinda de Cristo, na qual João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, o Cristo forma a igreja através dos apóstolos. É crucificado. Após a sua morte e ressurreição, ele vai ao Pai, como diz Atos capítulo 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A humanidade ingressa então, a partir daí, na chamada era atual, ou seja, nos princípios das dores, no qual vemos rumores de guerras, fomes e pestes, terremotos, falsos profetas e falsos cristos. Após essa era, entra-se o que reconhecemos como a última semana de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe é decretado. Então iniciará o acordo de paz, que durará apenas 3 anos e meio. É quando há uma ascensão do anticristo. E depois esse pacto será quebrado. Virá então a perseguição aos santos. É quando entra-se na grande tribulação. E também durará 3 anos e meio a manifestação do anticristo. Logo após, vem a nossa esperança, a segunda vinda de Cristo. Ele vem nas nuvens e todo olho verá, conforme Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Veja que o Apocalipse corrobora, ou seja, confirma o que Lucas falou em Atos 1:11, como lemos anteriormente. Nessa segunda vinda de Cristo, haverá a primeira ressurreição dos santos, sua transformação, o arrebatamento, o encontrar com o Senhor nos ares. Seremos todos guardados da ira de Deus que virá sobre aqueles que foram contra o seu Filho, assim como a todo tipo de impiedade. Então o Messias desce para reinar, o que é chamado de reino milenar, que é o reino de Cristo com os remidos na terra, o reino de sacerdotes sobre todas as nações por 1000 anos. Lembrando que as duas bestas, o diabo e quem também não for encontrado no livro da vida, estarão no lago de fogo, conforme Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20, que diz: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Assim também no Apocalipse capítulo 20, alguns versículos como o 10, o 14 e o 15, que diz: o diabo que as enganava
foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É quando, irmãos, inicia então o trono branco com o juízo final, em que abrem-se os livros conforme Apocalipse 20, o versículo 12 e o 13, que diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, lembrando sempre que entre o reino milenar e o trono branco haverá a segunda ressurreição de todos os demais mortos para o julgamento final. Uns para a vida eterna, que já foi feita a ressurreição dos santos, e outros agora para a morte eterna, os que seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Esse, então, amados irmãos e irmãs, é apenas um cenário do fim dos tempos. No próximo sábado, irei passar para vocês uma cronologia bíblica dos acontecimentos. Amém, irmãos? Então, se Deus nos permitir, até o próximo sábado com esse novo estudo, mas segunda-feira teremos nossos devocionais normais. Que Deus abençoe.